aí, galera, beleza? Hélio Tabuleiros BR, hoje para falar sobre o assunto que pode ser considerado toque, doença, nós vamos falar sobre sleeves e zip-locks. Nos anos 90, quando eu jogava Super Trunfo, Banco Imobiliário, Jogo da Vida, War, nos anos 80, anos 90, não existia essa questão de sleeve, de sleevar as cartas, de guardar as coisas em zip-locks. Era tudo jogado dentro da caixa. Eu lembro que tirando o War que vinha nas caixinhas, mas o Banco Imobiliário, por exemplo, ficava tudo jogado dentro do insert. E eu acho que isso veio para ajudar, não só para conservar, quanto para organizar também dentro da caixa ou dentro do insert. Apesar de que hoje em dia os inserts vêm todos, alguns jogos, né, vem tudo separadinho, tipo do Abyss, dando um exemplo, mas ainda assim é bom você estar separando por zip-locks. Isso também para quem não, né, quer ter cuidado com os seus jogos, que eles durem por mais tempo. Tem muita gente que fala que sleevar, né, como eu disse, é toque, e eu penso diferente. Eu comecei com essa questão de colocar sleeve nas cartas quando eu comecei a jogar Magic, em 90 e pouquinho. E eu já vi isso funcionar. Tem uma questão também que eu achava exagero, eu ainda acho, né? Mas eu já vi funcionar, que é o tal do double sleeve, né? Você colocar um sleeve para baixo e colocar por cima um sleeve um pouco maior, né? Por cima da carta, protegendo ela dos dois lados. Eu já vi em um campeonato de Magic nos anos 90, que eu jogava muito, inclusive campeonatos, numa das mesas ao lado, um dos jogadores derrubar Coca-Cola na mesa. Não me lembro se as cartas do rapaz que derrubou estavam com double sleeve, mas o do oponente dele estava com double sleeve e ele nem ligou, não molhou, apesar de ter molhado o sleeve, mas não molhou as cartas. E o rapaz que derrubou foi automaticamente desclassificado, né, daquela etapa. E após isso, eu lembro que nos campeonatos não podia nem comer nem beber durante o campeonato. E a partir disso, e a partir de usar, né, os sleeves no Magic, eu usei depois no Senhor dos Anéis TCG, né, Lord of the Rings TCG, mas todo mundo usava, no Pokémon, no Yu-Gi-Oh! Lembro que o pessoal usava sleeves coloridos para poder diferenciar os decks, né? A parte de trás era colorida, eram sleeves prêmios coloridos, com fundo colorido. Mas enfim, isso ficou por muitos anos, né? Não rolou na época que eu jogava os tabuleiros antigos, não rolava, mas depois que eu aprendi a sleevar e quando eu comecei a jogar os jogos de tabuleiro modernos, eu já trouxe isso aí dos card games. Eu já compro os jogos com os sleeves junto. Então eu já me previno. E qual que é o lance? O lance é proteger mesmo, né? Os sleeves protegem da gordura, protegem de acidentes, né? Como eu já relatei, derrubar cerveja ou derrubar, né? Aqueles grupos que gostam de fazer uma farra jogando e fazendo uma farra. Então previne, né? Você pegar ali no biscoito ali, pegar ali no chips e engordurar a carta toda, né? e acidentes como esse, de derrubar cerveja, derrubar né, alguma bebida, e deixa o dono dos jogos, né, mais tranquilos, né? Você leva um jogo out of print e o cara pegando na sua carta um gorduroso e tal. Então eu não acho que isso é frescura, eu acho que isso é cuidado mesmo, e nem é excesso de cuidado. Porque além né, de proteger né, contra acidentes, os sleeves também ajudam a embaralhar, né? Mais fácil para você estar embaralhando com os sleeves. E previne de machucar as cartas nesse embaralhamento. Já os zip-locks, eles, né, para ficar fácil para você organizar, naquele jogo que tem zilhões de tokens,
Então você bota um token num sleeve, bota outro token no outro sleeve e fica mais fácil de você estar organizando. Os padrões dos sleeves mais usados, né, no mundo todo, primeiro é o Standard, né, que é o que eu chamo de padrão Magic, é o 63,5 por 88 milímetros, que é o mais usado, o padrão Magic, que é o padrão do Race for the Galaxy e é padrão de vários e vários outros jogos. Depois vem o padrão Chimera, que é o 57 por 89 milímetros, e em terceiro vem o padrão USA, que é o 56 por 87. É um padrão um pouquinho menor do que o padrão Standard e é usado também em muitos jogos, né? Que é, por exemplo, no ISO War usa esse padrão USA. E tem o padrão das cartas menores, né? O padrão mais usado é o padrão Mini Euro, como por exemplo nas cartas do Jamaica e do Celeste. É um padrão Mini Euro. E o padrão Mini USA, que é usado nas cartas menores do Zombicide. Mas tem alguns padrões diferentes. Como por exemplo, eu tenho poucos jogos com padrões diferentes. A maioria são nesses padrões que foram falados. Né? O padrão Standard, Chimera, USA, Mini Euro e Mini USA. São os 4 mais usados. Tem o padrão Gold, por exemplo, que é o padrão usado nas cartas do Tides of Time. Gold é no tamanho 80 por 120. É um dos jogos que eu tenho padrão diferente. Tem o padrão também do Bloody Rage, as cartas dos deuses, que é o padrão Tarô da expansão Gods of Asgard. Eu não estou com ele aqui, mas é o padrão Tarô 70 por 120. Tem as cartas dos Lords de Abyss também, que é o tamanho 65 por 100. Também não é um padrão comum. E o padrão mais diferente de todos dos meus jogos são as cartas de ação de Jamaica, que é 60 por 120, mas como eu não achei em lugar nenhum, eu coloquei as cartas tarô que sobraram, os sleeves tarô que sobraram do Bloody Rage. O padrão dela é 60 por 120, parece que só tem uma empresa que faz, e aí eles chamam de padrão Swamp Anesia, e eu não achei esse sleeve para comprar, então fica sobrando 10 milímetros do padrão tarô, das cartas do sleeve padrão tarô. Se você souber de algum, se você lembrar ou se tiver algum jogo que tem um padrão de sleeve diferente, coloca aí nos comentários. Eu gostaria de saber também, eu gostaria de saber outros jogos com padrões estranhos, ou padrões diferentes, ou cartas muito grandes, ou cartas muito pequenas. Tem esses jogos? Então se você tem, ou se você sabe de outros jogos, bota aí nos comentários aí que eu gostaria de saber também. Tem também ziplock de todo tamanho. Tem ziplocks pequenos, né, bem pequenos, né, para pouca quantidade de peças, até, né, gigantes. Tem os intermediários aí também, que você vai poder guardar aí bastante quantidade de peças ou de cartas, até ziplocks para guardar tabuleiros, né? Tem ziplocks também de todo tamanho. E protege, sim, óbvio, né? Protege contra acidentes e tudo mais, da mesma forma que os sleeves. E tem muitas marcas aí trabalhando com sleeves, tanto nacionais quanto internacionais. Tem marcas conhecidas e marcas desconhecidas, tem marcas que tem muitas reclamações e tem marcas que estão começando agora, enfim. E é bom que a gente tenha opções, né? Mas eu particularmente não tenho tido muito problemas, até com as marcas nacionais, as marcas internacionais, quanto as marcas genéricas. Né, aqueles pacotão que vem 500, que você acha aí na internet aí para vender. E eu posso dizer que meu aproveitamento é quase 100%, por perder pouquíssimos sleeves aí de algumas marcas, mas é pouco. Eu tenho visto pessoal reclamando aí às vezes de perder sleeve ou sleeve de tamanhos diferentes. Eu não tenho reclamação nesse sentido. Tem de todo tipo, né? Que você, para quem gosta, para quem
como eu, negócio de eslivar as cartas. E tem outra questão também, tem povo que fala, você vai eslivar tudo? Não, eu particularmente só eslivo o que é embaralhado. Além de cartas, eu não eslivo tabuleiro, porque tabuleiro vai ficar na mesa, então, apesar de, né, do medo de cair alguma coisa, né, uma água, uma cerveja, alguma coisa, eu não tenho nenhuma proteção para os tabuleiros. Mas para mim, tudo que é embaralhado é eslivado. Então, eu eslivo tiles, por exemplo, os tiles de Splendor, eu eslivei, os tiles de Forbidden Desert, Forbidden Island, eu eslivei. Já me perguntaram algumas vezes como eu faço. Eu uso o sleeve do mesmo tamanho das cartas, tanto do Splendor quanto do Forbidden Desert, né, que cabe certinho. Aí você vai colocar até o fundo e cortar o excesso para não danificar as tiles, né, que elas são embaralhadas. E tem isso aí, e o sleeve também facilita o embaralhamento, né? Não fica colando as cartas, nem colando as tiles, enfim. Falo de novo, não acho que é frescura, eu acho que é para proteção. Quem não gosta de usar, ok, né? Mas eu acho que com o tempo, né, embaralhando as cartas, eu lembro que vai acabar danificando. Eu lembro que toda vez que a gente jogava o War, principalmente que era o jogo que a gente mais jogava, né, o War, o Super Trunfo, eram acho que os jogos que a gente mais jogava, ao embaralhar, cada vez que ia jogando, as cartas iam abrindo dos lados. A gente nem se importava, né, tipo molecão e todo mundo tinha um War, se de um arrebentasse, acho que do outro, e também não tava nem aí, que as cartas estavam abertas, não tinha esse cuidado que eu comecei a ter depois que eu joguei Magic, depois que eu joguei card game, né? Eu comecei a ter esse cuidado. E com os tabuleiros modernos, mais cuidado ainda, porque não são jogos baratos, muitas vezes os jogos, né, saem de circulação e você tem aquele jogo ali e quer que ele dure o máximo possível, né? E tem esses hard sleeves aqui também, que eram para enviar, eu não sei se ainda a galera usa hoje em dia, né? Provavelmente a galera que joga card games aí, né, trading card games, ainda deve usar, mas eu usava para poder enviar né, pelo correio, quando rolava troca, tinha um site de troca do Senhor dos Anéis, a gente enviava para proteger, né? Nós sabemos que o correio aí não é aquela maravilha, né? E aí acabou usando nos decks iniciais, né? Para poder marcar quem são os iniciais, porque esses aqui não eram embaralhados. Enfim, vai de cada um de usar sleeve, né? Para poder proteger suas cartas, suas tiles. Tem gente aí que inclusive chega ao extremo de passar papel contact, e aí eu já, nos tabuleiros, já vi várias histórias dessa aí, o pessoal passa papel contact nos tabuleiros, e aí eu já acho muito extremo, né? O papel contact, com o tempo, ele vai danificando, até documento mesmo, ele vai danificando. Tem uma questão, procurar sempre sleeves, né, empresas que indicam ser acid free, né? Por quê? Porque com o tempo esses sleeves, se não tiver acid free, né, se não for livre de ácido, ele pode manchar ou descolorir, né, tirar a tinta das suas cartas ou das suas tiles, não sei onde você usar sleeve. Então é isso aí. Vamos proteger aí nossas cartas, nossos tiles, nosso hobby. E respeitar né, quem usa e quem não usa, né? Eu vejo o pessoal chamando de doido aí, até é na brincadeira, mas tem gente que chega a ser agressivo aí pra que isso e tudo mais. Isso é de cada um. Se você não tem problema em danificar suas cartas, danificar as suas peças do seu tabuleiro, do seu jogo de tabuleiro, ok, mas tem gente que valoriza aí esse gasto aí, como eu disse, jogo de tabuleiro, o card games não são baratinhos, né? É um hobby caro, então nada melhor do que você estar protegendo aí para durar mais tempo, né? O mais tempo possível. Então é isso. Valeu a quem assistiu e até o próximo vídeo. Deixa eu eslivar aqui minha câmera para não ter problema.